grávidas esse assunto permear em grupos, né, de WhatsApp principalmente. A atriz, a Stephanie Britt, por exemplo, que tá aí, ó, lindíssima, gravidíssima, aos 33 anos, ela revelou estar com melasma. E a gente vai entender o que é que acontece. A gente convidou aqui a dermatologista a doutora Amanda Medeiros para nos ajudar a entender o que é que acontece na nossa pele, principalmente nesse período de gravidez, que é tão comum as mulheres comentarem sobre o melasma. Doutora, boa tarde, seja bem-vinda aqui com você. Boa tarde, Fernanda, muito obrigada, é um prazer estar aqui com você. Prazer é todo nosso. Amanda, a gente vê e costuma em grupos de WhatsApp, eu não tive, por exemplo, na minha gravidez, mas no meu grupo de mães, algumas mulheres comentaram: por que as grávidas reclamam tanto do surgimento dos melasmas? Pois é, Fernanda, o melasma é uma condição super comum e acaba que na gravidez, por conta de todas as alterações hormonais, ele acaba sendo mais prevalente do que na população geral. Não vai ser toda grávida que vai ter melasma, porque o melasma ele é uma condição, primeiramente, onde há uma predisposição genética. Ah, tá. Então já vem aí uma ligação com... Vem uma ligação genética, né? Por isso que nem toda grávida tem melasma e por isso que tem pessoas que não estão grávidas que também têm melasma. Entendi. Então, pode aparecer em outras partes do corpo? Pode. A área mais comum é o rosto, Fernanda, mas qualquer área corporal, principalmente o colo, é uma área super comum. Braços, principalmente nas áreas onde a gente leva mais sol no dia a dia. A gente vê também intensidade nas cores. Em algumas mulheres, as manchas elas são mais claras e outras são mais escuras. Tem a ver com o tom da pele? Todo a ver. Tanto com o tom da pele, quanto com a profundidade da mancha, a profundidade do melasma, né? Que isso acaba interferindo, inclusive, nos resultados dos tratamentos, tá? Falando em tratamento, quando a gente fala em melasma, muita gente é desacreditada. Tem realmente fim e você consegue extirpar de uma vez por todas o melasma? Olha, melasma a gente até hoje não tem uma cura definitiva. Isso não quer dizer que o paciente não consiga, a pessoa não consiga entrar numa estabilidade, ter sua mancha controlada. Mas assim, o que a gente na maioria das vezes orienta é que por ser algo genético, não possuir uma cura definitiva, os cuidados com a pele devem ser mantidos a longo prazo. Muitas vezes a pessoa faz o tratamento, fica com a pele limpinha, sem nenhum tipo de mancha, e aí dá uma descansada no protetor, leva um solzinho. Então, algum fator externo, muitas vezes, é um gatilho para que o melasma volte a aparecer. Você falou aí de sol, ele acaba sendo vilão também? Um dos principais vilões. Na verdade, a gente tem a genética, né? Que esse fator a gente não tem como interferir. A gente tem, na verdade, como prevenir, né? Tem uma prevenção maior se você já tem uma história genética de melasma, né? Alguém na família. A questão do sol e a questão da parte hormonal, que aí entra não só a gravidez, Fernanda, mas um fator também que é o uso dos anticoncepcionais. Quer dizer que anticoncepcional pode favorecer o surgimento de melasma? Pode favorecer, sim. Não é que ele vai causar, mas principalmente numa pessoa que tem uma predisposição, uso por um longo período, ele pode ser um fator predisponente para melasma, sim. Tem uma telespectadora que mandou uma dúvida para a gente no WhatsApp, doutora Amanda, querendo saber se é verdade que o melasma tem algumas camadas. Na verdade, não são camadas, é a profundidade que eu tinha te falado, Entendi. né? Que muitas vezes a gente tem os melasmas mais superficiais, que a gente chama de epidérmicos, e a gente tem os melasmas mais profundos. E isso é geneticamente determinado. A gente vai vendo de acordo com o tratamento, não existe um exame específico que dê essa profundidade, né? Que a gente atualmente no dia a dia utilize, e a gente vai se guiando pela resposta ao tratamento mesmo. Doutora Amanda, o diagnóstico ele é feito clinicamente através... Clinicamente, o diagnóstico clínico. Não tem um sim. exame específico para detectar? Não existe um exame, a não ser num caso que a gente esteja duvidando se é melasma ou se é alguma outra condição de pele que possa estar cursando com essas manchas, a gente poderia lançar a mão de uma biópsia, mas um caso excepcional, na grande maioria das vezes, diagnóstico clínico mesmo, Fernanda. Elas costumam aumentar de tamanho, começam pequenininho ou elas já surgem uma grana? Elas normalmente começam menores e elas podem tanto se manter, há sempre uma predisposição da mancha reaparecer no mesmo local. Que interessante. Mas um fenômeno interessante que a gente observa é que quando o paciente, a pessoa tem uma recidiva da mancha, muitas vezes ela vem mais escura do que o que ela era antes. Meu Deus, por isso que é importante fazer o tratamento em dando certo, não repetir e buscar os vilões, como por exemplo o sol, né? Exato, a gente sempre diz que existem duas fases do tratamento, não existe paciente ficar sem tratamento. Então tem a fase do ataque, né, que a gente faz algum tratamento mais intensivo para clarear a mancha, e depois o paciente entra numa fase de manutenção, onde a gente vai
fazendo ativos, né, medidas gerais que vão auxiliar para tentar diminuir a reincidência do melasma. Vamos para algumas dúvidas? Vamos. Tem telespectador assistindo o programa e mandando dúvida pra gente. Me dá a primeira dúvida aí, a Lívia, que tem algumas manchas na pele. No começo ela achou até que era acne, comprou até sabonete específico, não melhorou. Depois ela passou alguns sabonetes faciais para tentar resolver e não resolveu. Foi em dermatologistas e eles nunca falam o que é que deve fazer. Lívia, eu acho que primeiro buscar o diagnóstico, né, doutora Amanda? Efetivamente, sabonete não vai resolver melasma. Nem melasma, nem isoladamente acne, né? Então, nesse caso, não tem como a gente dar uma opinião certa, porque a gente não está sabendo qual é o tipo de mancha. Mas qualquer que seja o diagnóstico, procura um dermatologista que ele vai te ajudar. A Serlei, ela faz uma pergunta relacionada a manchas na pele que se dá devido ao uso de creme anti-idade. Ou seja, ela está querendo saber, creme anti-idade, não usar protetor solar e usar creme anti-idade pode trazer mancha? Pode. Nesse caso, não necessariamente vai ser um melasma, mas ele pode trazer realmente manchas tipo queimaduras solares, né? Que aí são consequências do afinamento da pele, que são resultado dos tratamentos anti-idade e da falta de proteção solar, que aí é indispensável para paciente que está fazendo qualquer tipo de tratamento com ácido. Na verdade, sempre que dermatologista vem aqui, o protetor solar é indispensável para qualquer que seja a situação, né, Amanda? É verdade. Só que tem muita gente que diz assim, se eu uso protetor solar, eu não consigo fazer a maquiagem, se eu consigo... Tem protetor, acha pegajoso, tem cada pele exige um protetor solar, né, A gente tem, digamos que mais de 30, 40, 50 tipos de filtros solares, então daí a importância da avaliação presencial com o médico dermatologista, porque ele vai examinar o seu tipo de pele, né, para que seja determinado qual é o tipo de filtro solar. E que, inclusive, você tocou num assunto super interessante, porque no caso da pessoa que tem melasma, Fernanda, é muito importante que esse filtro ele tenha cor de base, né? Porque nesse caso, o pigmento, a cor, ele vai proteger não só da luz, da radiação ultravioleta do sol, mas também contra as luzes visíveis, né? Que nós estamos expostos aqui, luz fluorescente, tela de computador, telas de celulares. Então, o pigmento, ele é muito importante para o paciente que tem melasma. Ou seja, não é só questão de estética, né? De corrigir as imperfeições, não. Não, tem uma finalidade. A gente tem que esconder o melasma do sol. Se você está vendo o seu melasma, o sol também está vendo. Então, a gente tem essa máxima de que tem que ter camadas, quantas forem necessárias, sejam de filtro, sejam de corretivos, pós com filtros solares, que são uma excelente alternativa para ajudar na reaplicação, que acaba se tornando meio complicada, né? Essa reaplicação a cada 2, 3 horas, que é tão importante para o paciente de melasma. Então, o filtro solar em pó, ele acaba sendo uma opção que não vai substituir o líquido, né? O filtro, a barreira do filtro líquido, mas como uma opção na reaplicação. Fica muito legal. A Anícia Gadelha trouxe uma dúvida muito interessante com relação aos homens. Ela está dizendo o seguinte, vive pedindo para o esposo dela usar protetor solar e ele reclama de manchas na pele, mas não cuida. Aí uma coisa a gente falar ali de protetor solar, de homens e manchas. Homens podem ter melasma também, não pode? Podem sim. E ela quer saber se máscara de argila ajuda a clarear. Não tanto no clareamento. A argila ela tem mais uma ação calmante, uma ação anti-inflamatória, uma ação mais secativa, de redução de oleosidade, mas especificamente no clareamento da mancha do melasma, não. Então vamos falar agora sobre os tratamentos. Qual o tratamento ou quais os tratamentos para melasma? Vamos lá. Então, como a gente estava explicando, né? A gente tem esse tratamento da fase aguda, você recebeu um diagnóstico de melasma, então a gente normalmente lança mão de ácidos ou de substâncias clareadoras, né? Entre elas, a principal é a hidroquinona, mas que precisam ser feitas por um período. A gente não pode usar a perder de vista, porque são substâncias que a longo prazo também têm seus efeitos colaterais na pele, tá? Então, nesse caso aí, não tem jeito, é buscar dermatologia para poder fazer esse tratamento, esse acompanhamento. Montar essa rotina e uma vez tendo clareado satisfatoriamente as manchas, a gente acaba lançando mão da fase de manutenção. Com a pergunta da Nazaré, eu vou encerrar o papo com a doutora Amanda, mas é porque a gente vai falar aí de prevenção. Tem muita dúvida, muito mais, o tempo aqui voa. A Nazaré relembra aí a questão genética. Ela diz que as irmãs dela têm melasma, ela quer saber se é possível no futuro ela ter. E aí, nessa pegada da Nazaré, doutora Amanda, vamos falar um pouquinho de prevenção, se ela já tem noção de que na família tem? Com certeza. Se já tem o fator genético atuando, então ela precisa urgentemente, né, bloquear o fator radiação solar, que é um dos fatores onde a gente
pode agir, né, preventivamente, utilizando um filtro solar preferencialmente com cor de base e reaplicando ao longo do dia, porque a gente, depois de tanta batalha para que as pessoas usem protetor solar, a gente já consegue que grande parte utilize esse protetor pela manhã. Já a reaplicação é bem mais difícil, né? E isso é super importante para o bloqueio de qualquer tipo de radiação que possa ativar a melasma. É que muitas vezes a gente passa o protetor, aí depois faz a maquiagem. E aí, depois desse tempo, vai trabalhar, vai pra rua, enfim, aí como é que faz? O pó com filtro solar é uma opção. E assim, a grande maioria das pessoas acha que tem que tirar a maquiagem para reaplicar o protetor. Isso não é verdade. Você pode aplicar por cima da maquiagem e aí, se achar que o filtro tonalizado não vai colar com o seu tom de maquiagem, você pode fazer uma reaplicação com o filtro transparente, branquinho, que ajuda inclusive no controle da oleosidade, e em seguida fazer a aplicação do pó com filtro solar. Tem saída, só precisa de disciplina, né, doutora Almanda? Essa palavrinha. Com certeza, assim como tudo, né, na vida, na pele não é diferente. Para a gente ter os melhores resultados, tem que ter disciplina, persistência, que a gente consegue. É isso aí. Doutora Amanda, qual é o seu Instagram, pessoal, seguir? É o dermato_Amanda Medeiros. Você vai lá, segue ela, que tem muita informação legal. Muito obrigada, meu amor. Boa semana. Eu que agradeço. Para vocês também, fiquem com Deus. Ó, para ter a pele da doutora, assim, tem que ter persistência, fazer as coisas certinhas, tá? Deixa eu falar agora de uma relação entre Zabum